Boa noite, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vou dar seguimento, né, à nossa disciplina de farmacologia, continuando, né, sobre as partes, da farmacologia, farmacodinâmica, farmacocinética e o que é propriamente farmacologia, né? Já vimos sobre os saberes das medicações, já vimos também algumas terminologias a respeito da parte farmacológica. Agora eu compartilho com vocês a parte do processo, né, na administração de medicamentos. Bom, gente. Ainda temos em nossas terminologias a parte de medicamento. Que medicamento, ele é um preparo farmacêutico que, adequado à via de administração local de ação, pode conter um ou mais fármacos. Então, aqui eu tenho a situação de que eu posso ter na administração ou local de ação mais de um fármaco. E tenho também sobre o veículo ou recipiente, que são o quê, gente? Substâncias que não têm atividade farmacológica, são misturados aos fármacos para obter, assim, uma forma farmacêutica ou via de administração. Lembra vocês que essas substâncias que não têm atividade farmacológica são misturados aos fármacos para obter essa forma farmacêutica e essa via de administração. E aí entramos na parte de que, gente? Propriamente da farmacologia, a ciência experimental, né? Que estuda os fármacos. Quando falamos farmacologia, eu falo do quê? Ciência experimental que estuda fármaco e seus efeitos. Quando eu falo farmacocinética, eu falo de que estuda quantitativamente a passagem dos fármacos pelo organismo. Quando falamos farmacocinética, eu vou falar de estudo de como é esse medicamento dentro do meu organismo. Farmacodinâmica, eu vou estudar os efeitos terapêuticos secundários, adversos e colaterais, bem como os mecanismos de ação dos fármacos. Farmacologia, lembre-se que é a disciplina que vocês estão pagando, né? É o estudo dos medicamentos, é o estudo dos fármacos, é o estudo deles e seus efeitos. Farmacocinética, estudo quantitativamente a passagem do fármaco pelo organismo. Como é? Eu tomo aqui um medicamento, como é que ele vai reagir no meu corpo? Como é que ele vai apresentar, né? Farmacodinâmica. Ele vai estudar os efeitos terapêuticos, secundários, adversos e colaterais, bem como o que, gente? O mecanismo de ação dos fármacos. Os medicamentos, eles podem sim ter efeito, tem efeito terapêutico, que é aquilo que deseja. Lembra que a gente falou que os medicamentos, eles podem ser profilático ou terapêutico, né? Quando eu falo terapêutico, é aquilo que eu tenho em comum, que eu desejo alcançar. Quando eu falo secundário, é aquilo que nem prejudica, mas também ele não é útil, né? Nem vai prejudicar o paciente, mas nem é útil. Tipo de um efeito secundário, eu tenho o quê, gente? O propriamente o placebo. Então, o placebo ele é já considerado, sim, um tipo de efeito secundário, porque ele não vai prejudicar o meu paciente, mas também ele não vai causar nada, e ele também não vai ter utilidade. Quando eu falo em efeito adverso, eu falo de quê, gente? De um efeito
indesejável. É algo que eu não quero que aconteça no meu paciente. E ainda lembro mais a vocês que o efeito indesejável, ele é aquele que eu não quero que aconteça no meu paciente, porém, ele ocorre imediato. Ele corre rápido, né? Não tem para onde, não tem, eu não tenho uma medida de saída. Já o efeito colateral é aquele que é prejudicial. Vamos lembrar, eu tenho um paciente que ele faz uso de medicamentos, gente, todos os dias. Ele toma 4, 5, 6 medicamentos todos os dias. Imagine como vai ser esse paciente, né? A parte da absorção, os órgãos que fazem a absorção dos medicamentos, né? Como é que vai estar? Então, ele é prejudicial. Todo medicamento, ele pode ter efeito adverso e colateral? Sim. Adverso acontece logo quando administra ou o paciente ali recebe o medicamento. Colateral acontece ao longo prazo, né? Então, um indivíduo que ele toma muito medicamento, vamos imaginar que por cerca de 5 dias, todos os dias ele toma medicamento, todos os dias, ele todos os dias toma medicamento para pressão, para diabetes, para problemas cardiopatas, vasculares, problemas de ansiedade, enfim. Esse paciente, daqui a 3, 4 anos, ele vai apresentar o quê, gente? Ele vai apresentar, sim, comprometimento do fígado, né, na absorção, ele pode ali, né, de repente, né, até chega um momento que um próprio medicamento, ele já não faz mais o efeito necessário. Por quê? Porque o paciente já toma muito medicamento já há muito tempo. Então, efeito terapêutico é aquele que eu desejo que aconteça no meu paciente. Eu quero que sane, né, aquela náusea no meu paciente. Então, eu faço uma medicação que tem essa finalidade terapêutica e o paciente ele apresenta uma melhora. Então, eu tive um efeito terapêutico. O meu paciente, ele vai tomar um medicamento como um placebo, né? E ele, porém, ele não sabe, né? Como eu falei para vocês, a pessoa que recebe, ela não sabe que está fazendo uso de algo que não tem, né? Muita significância, né? Porque ele não vai prejudicar o paciente, ele nem é útil, mas também não vai causar nada, né? E o paciente faz o uso. O adverso, ele é aquele que acontece imediato, e o colateral é aquele que vai acontecer, gente, logo após muito tempo do uso abusivo dos medicamentos, né? Então, é por isso que toda bula de medicamento, ela tem ali é, todo medicamento, né? Vem aquela bula lá dentro e ali vem falando sobre os efeitos colaterais do medicamento, de determinado medicamento. E ali a gente, quando vê, a gente consegue ver o quão prejudicial aquele medicamento é. Há quem diga que, por exemplo, quem lê totalmente uma bula de um medicamento não vai tomar o medicamento. Realmente, por quê? Porque o medicamento, muitas das vezes, ele faz bem, mas também ele faz muito mal, né? Então, na bula de medicamento, ele vai sim conter essas informações como efeito adverso e como efeito colateral. Aí eu trago sobre a forma farmacêutica, que é a preparação da droga, para que se proporcione um meio conveniente para a administração de uma dose para um paciente, tem vantagem na facilidade da administração, né? Aumenta a estabilidade, que ali prolonga a vida útil do fármaco, uniformidade em relação ao conteúdo e a administração da dose exata, né? Então, a forma farmacêutica, ela vai vir aí para proporcionar ao usuário
ao cliente, como é que vai acontecer, né, a parte medicamentosa naquele indivíduo, né, a nível do organismo, a nível da absorção, a nível da excreção. Então, a forma farmacêutica ela vai ser a forma que é preparada para a administração. Seja ela via oral, seja ela via intramuscular, seja ela via intravenosa, seja ela via tópica, né, otológica, enfim, vai vir um conceito na qual você vai conseguir visualizar. Aí eu tenho também a vantagem, né, porque eu posso ter esse medicamento em cápsula, em draja, em ampola, eu posso ter de forma de suspensão, eu posso ter também de forma gente, de pomadas, enfim, cremes. Eu tenho essa vantagem. Eu também posso ver a forma que eu posso ter aquele medicamento que ele possa passar mais tempo e como é que pode ser administrado, certo? E aí, nas formas farmacêuticas dos medicamentos, nós temos medicamentos que eles são comprimidos. Quando falamos medicamentos comprimidos, eu falo de quê, gente? Um fármaco mais veículo e comprimidos mecanicamente. O que eu quero dizer com isso? O comprimido, ele vai ser um fármaco, né, revestido de forma de... ele vai passar pelo processo farmacêutico, porém ele vai ser comprimido, né? De tal forma, não só o nome comprimido, mas vai ser bem, né, justos para formar aquele famoso comprimido, né, que nós conhecemos redondinho, que muitos deles às vezes é grande, outros são pequenos, outros têm até a marquinha, na qual é um indicativo que ali pode sim quebrar ele ao meio, certo? Quando eu falo de drágia, eu falo de um fármaco que ele vai estar em um veículo de revestimento. Então, nas drágeas, eu tenho um exemplo aqueles medicamentos que nós conseguimos, por exemplo, uma amoxicilina, tem determinada cefalexina que vocês conseguem ali, que tem uma bandinha amarela, outra azul, uma amarela, outra vermelha. A gente consegue até desencaixar e ficar só o pauzinho, às vezes, né? Que tem quem reclame, que fale que não consegue deglutir. Quando eu falo de cápsulas, eu falo o quê? De recipiente gelatinoso, dentre quais se colocam fármacos em pó. Então, eu tenho, exemplo, alguns ibuprofenos, que eles são vermelhinho, amarelinho, né? Então, ele é um medicamento que ele tem a forma gelatinosa, como se fosse até um melzinho, né? A gente chama assim. Eles são até mais caros, né? Dentro nas farmácias, a acessibilidade para eles também tem um custo maior. Eu tenho os limentos ou ungüentos, que são preparações que são gordurosas ou semissólidas para aplicação cutânea. Como exemplo, eu tenho pomada, eu tenho creme, né? Hoje sim é utilizado mais cremes do que pomadas, né? Porque o creme ele tem ali o contexto da absorção da pele mais rápida. Já a pomada, eu tenho um contexto de quê, gente? Algo que vai ficar oleoso na pele, que vai demorar uma absorção. Já tem os líquidos, como exemplo, alguns xaropes, alguns expectorantes, né, que são soluções, paracetamol, dipirona em gotas, ibuprofeno. Então, eu tenho soluções, sim, que são líquidas. Eu estou falando para vocês das formas farmacêuticas. Eu tenho também as suspensões, né, gente? Que, como, por exemplo, a ampola de Bezontacil, né? Tenho também suspensões como a amoxicilina, né? Ceftriaxona, que são até aqueles que vem entrega ou a gente compra na farmácia, que eles têm, gente, uma marcaçãozinha de colocar água filtrada, balançar, para depois fazer o uso, né? Então, ali é uma suspensão. De via oral, nesse caso. Já a Bezontacil, ela já é uma suspensão de administração intramuscular. Já no caso da ceftriaxona, ela é uma suspensão de via intravenosa, certo? Então,
Estudamos também as formas na qual eu posso ter a oferta desses medicamentos. Tem um comprimido, gente, que é literalmente aquele que vem bem comprimidozinho, né, compresso, pequenininho, todo o fármaco ele está ali, né, no processo, né, circular. A drágia, que é já aqueles que a gente consegue até desmontar, ele tem um revestimento, né? A cápsula já tem um recipiente gelatinoso, e dentro dele coloca os fármacos em pó. Eu tenho os linimentos e ungüentos, que são as partes de pomadas e creme. Tenho a parte líquida, que é o que a gente mais utiliza, né, em nossas casas, que são as vias orais, né, como via oral é a dipirona, paracetamol, ibuprofeno, um expectorante, um xarope antialérgico. Então, eles vão trazer mais sim em forma líquida. E as suspensões, que é utilizado em casos específicos mais porque temos mais ele na parte de tratamento, né, de antibiótico, por alguma causa, certo? Eu tenho também que lembrar que é preciso compreender sobre a variação biológica. O que é isso? Ela está relacionado à ocorrência de efeitos não previstos, né? Então, leva a uma necessidade de individualização da farmacoterapia. Então, cada paciente, ele é um caso diferente. É isso que tem que estar muito em nossa cabeça, junto com a parte dos saberes, junto com a parte, gente, tem que estar os saberes, mas também tem que estar junto conosco a parte da dosagem dos medicamentos, e sim essa variação biológica. Quando eu falo da variação biológica, eu falo de quê? Que cada paciente, ele é um paciente, e está relacionado com o quê? Com a ocorrência de efeitos não previstos. O que eu quero dizer com isso? Que o medicamento que serve para mim não serve para Maria, não serve para Joana, então, leva uma necessidade de individualização da farmacoterapia. Cada paciente, ele é um paciente e cada caso é um caso. Então, cada paciente, ele é um caso diferente. Tem que estar muito em nossa cabeça. Você pode saber que dipirona, ele serve para dor de cabeça, dores, para febre, enfim. Mas tem paciente que tem alergia, ele é alérgico. Então, aí eu já confirmo o quê? Que cada paciente é um paciente, e cada caso é um caso. Tem paciente que toma determinado medicamento e não surte efeito, né, fisiológico nele. Já tem outros que tomam, já tem ali uma fisiologia de recebimento daquele fármaco de outra forma. Então, precisamos lembrar muito bem dessa parte, certo? Da variação biológica, que tem que estar conosco. Compartilho também com vocês a parte da farmacocinética, né? Em 1953, propôs o termo da farmacocinética para quê? Para descrever o movimento da droga através do organismo. Então, a farmacocinética, ela estuda quantitativamente a cronologia dos processos de administração, da absorção, da distribuição, metabolismo e excreção das drogas, utilizando a metodologia da matemática e os relacionando aos processos de intensidade e duração de efeitos das drogas. Então, a farmacocinética, ela vai nos trazer os processos da administração, da absorção desse fármaco, da distribuição, de como o meu metabolismo vai receber aquele fármaco e como vai acontecer a excreção daquela droga, né, no meu organismo. Então, a farmacocinética, ela vai ser o estudo para descrever o quê? A droga no organismo, certo? Então, a importância dela, determinação adequada da posologia,
de acordo com a forma farmacêutica, a via de administração, o intervalo entre as doses. Por exemplo, o médico passou uma dipirona de 6 em 6 horas, uma dipirona de 500 miligramas. Eu posso botar para uma de 1 grama? Não posso. Por quê? Porque tem que ter uma adequação à posologia de acordo com o paciente, certo? Então, se o paciente for prescrito de 500, só vai tomar de 500. Por quê? Porque foi feita uma avaliação entre a posologia, a forma farmacêutica, a via de administração e o tempo entre aqueles medicamentos. Interpretação de respostas inadequadas, melhor compreensão da ação da droga, posologias em situações especiais, né? Então, tem que ter essa identificação, esse contexto está conosco de avaliação, certo? E as fases propriamente da farmacocinética tem que estar na cabecinha de vocês, gente. É questão de prova, é questão de entender justamente como é que o medicamento ele vai atuar no organismo, né? Nós temos a fase da liberação, nós temos a fase 2, que é a absorção. Nós temos a fase 3, que é a distribuição. E nós temos a fase 4, que é o metabolismo. E a fase 5, que é a excreção. Então, eu trago novamente para vocês. A farmacocinética, ela pode ser separada em 5 fases essenciais. Lembre que quando eu falo de farmacocinética, eu estou falando de quê, gente? Eu estou falando de como esse medicamento vai atuar no organismo. Como esse medicamento vai ser recebido. Ele vai ter que passar pelas 5 fases. Porém, a gente sabe que depois existe alguns medicamentos que ele não passa pelas 5 fases. De repente, eles vão fazer o quê? Eles vão já para absorção, outros já vai para um metabolismo, enfim, vai só aumentando a forma, certo? Então, a liberação e absorção, distribuição, metabolismo e excreção, certo? Quando eu falo da liberação, eu estou falando de quê, gente? É a separação do fármaco do veículo, certo? Quando falamos de veículo, nós estamos falando dos seres, da gente, certo? É a separação do fármaco do veículo. E ela está o quê? Intimamente relacionada com a forma farmacêutica, ou seja, comprimido, a cápsula, os líquidos. Então, é a separação do fármaco com o veículo. A parte da liberação, ela está relacionada com a forma farmacêutica. Como é que eu tenho aquele medicamento, certo? Comprimido, cápsula, líquido, suspensão. Drogas administradas por via tópica ou via endovenosa, eles não passam pela liberação. Por quê? Porque a via tópica, ela vai passar pela minha camada epitelial, que é o tecido da pele, que reveste a primeira camada da pele. Quando eu falo da via endovenosa, eu estou falando de uma droga que ela já vai cair na corrente sanguínea do meu paciente. Então, eu não tenho como passar pelo conceito de veículo da liberação, de como esse medicamento vai atuar. Então, na liberação, que é uma das fases da farmacocinética, ela não vai
não vai atuar pela via endovenosa e na via tópica, certo? E aí, nós temos a fase da absorção, que é o que, gente? A segunda fase da farmacocinética, que é a absorção. A absorção, ela tem por finalidade o quê? Transferir a droga do local onde é administrada para fluidos circulantes, representados especialmente pelo quê? Pelo sangue. Então, a absorção, ela tem por finalidade transferir a droga do local onde é administrada para os fluidos circulantes, representados especialmente pelo sangue. Então, não se fala em absorção para a via endovenosa e para a via tópica também, porque a absorção é uma das fases de transferência da droga do local onde é administrado para a circulação, para a nossa corrente sanguínea, certo? E os fatores que podem alterar a absorção do medicamento, por exemplo, a forma farmacêutica, a via de administração, porque nós temos medicamentos que a absorção mais rápida é em vias mais vascularizadas, nós temos medicamentos que vai alterar a absorção, a dose, né? Porque quanto maior a dose, maior a resposta. A via de administração, quanto mais uma via altamente vascularizada, que tem correntes de sangue, né, circulação sanguínea, eu vou ter uma absorção mais rápido. Exemplo, eu tomo um medicamento via oral, vai fazer o efeito, né, a resposta. Eu tenho uma resposta mais rápida do medicamento pela via oral ou um medicamento intravenoso, que cai literalmente logo na minha corrente sanguínea. Eu tenho, gente, uma resposta mais rápida na medicação intravenosa. Por quê? Porque caiu literalmente na minha corrente sanguínea, né? Então, eu já pulei algumas fases, principalmente da liberação, né? Então, eu já estou dentro da corrente sanguínea para atuar. Eu tenho a fase da distribuição, né? Que depois de administrada e absorvida, a droga ela vai ser distribuída. Isso é o quê? Transportada pelo sangue e outros fluidos a todos os tecidos do corpo. Os órgãos mais vascularizados recebem o quê, gente? Mais droga, né? Então, a distribuição é a via que é transportada. E como é que o organismo vai receber esse fluido? Então, se eu tenho uma região altamente vascularizada, eu tenho uma absorção mais rápida. E aí, os órgãos mais vascularizados, eles vão ser aqueles que vão receber mais drogas, né? Onde ele vai ter uma absorção. Exemplo, gente, infelizmente, nosso fígado, o nosso coração, o nosso pulmão, né? Então, os nossos rins, nós temos os nossos órgãos, eles são uniões de células, que células unidas formam tecidos e tecidos unidos formam órgãos. Então, eu tenho regiões altamente vascularizadas, rica. Tenho a parte do metabolismo, que vai ser o conjunto de reações químicas responsáveis pelo processo de síntese e degradação dos nutrientes na célula, né? Então, é o processo ali da quebra, da degradação dos nutrientes na parte celular,
certo? Então, a parte metabólica, né? Então, a farmacocinética, ela tem 5 fases, e estamos justamente na fase metabólica, que vai ser ali as reações químicas responsáveis, né, pelo processo da degradação do nutriente, do composto, de como vai ali receber. E temos a fase da excreção, gente, que não pode ser esquecido de vocês. Por quê? Porque depois de absorvidas, distribuídas e metabolizadas, as drogas e seus metabolitos, eles são o quê? Excretados. Então, depois, literalmente, né, depois de eu tomar o medicamento, o meu organismo fazer a distribuição, metabolizar para cair dentro da minha corrente sanguínea, e eu começar a sentir uma melhora dos sinais e sintomas, inclusive dos sintomas, esse medicamento ele também vai passar pela fase da excreção, né? Assim como o meu corpo absorve, eu também preciso o quê? Excretar. Eu preciso retirar, o meu corpo ele vai eliminar. Então, as principais modalidades pelas quais as drogas deixam o organismo são o quê, gente? A excreção renal, que é pela nossa diurese, né? Você vê que você, quando toma um antibiótico muito forte, a coloração da sua diurese ela muda, o cheiro, né? Ela tem outra presença, excreção biliar, excreção pulmonar, por exemplo, eu estou com uma tosse cheia, né? Então, eu tenho que tomar um medicamento para fazer a excreção da secreção. Ela pode até sair, né? Via oral, pelo nariz, né? Também, como criança que não sabe fazer a expectoração, né? Sai pela via retal, né? Juntamente com as fezes, mas passa pela fase da excreção também, certo? Aí temos outras excreções que muitas das vezes são apresentadas como pelo suor, pela nossa saliva, né? A parte salivar, você sente outra presença, outro gosto, né? Muitas vezes a boca fica mais seca, ou você tem você se alorreca, né? Um excesso de saliva, lágrimas, fezes, leite materno, né? É uma parte da excreção, porque o que a mãe toma, ela passa também para o seu bebê. Por isso que determinados medicamentos, se a mulher ela está amamentando, ela é proibida de amamentar por aquele momento, enquanto está tomando aquele medicamento. Por quê? Porque o leite materno, ele é sim uma via de excreção de medicamento. Então, tem medicamento que o bebê ele não está sugestivo a tomar e ele também não está necessitando. Então, por isso que muitas das vezes estar amamentando é uma pergunta presente na vida, né? De avaliações médicas, certo? E, gente, a via renal, ela constitui hoje a principal via de excreção das drogas. Contudo, algumas drogas são secretadas na bile, no fígado. Porém, parte delas é reabsorvida no nosso intestino, né? Então, se eu pergunto para vocês, qual é o principal órgão que armazena, que excreta a via medicamentosa? Fígado. Mas lembre-se também que o intestino, ele reabsorve também medicamentos. Então, gente, é aquela história, né? O medicamento, ele faz muito bem para aquilo que você está sentindo. Ele vai tratar, mas ele também vai fazer o contrário, né? Em outras situações, ele vai comprometer órgãos nossos futuramente, certo? E aí, nós concluímos agora justamente, né, sobre a parte da farmacocinética, que é a parte do estudo de como esse medicamento, essas drogas,
elas vão se comportar, né, no nosso organismo. Quando estudamos farmacocinética, estudamos a droga dentro do nosso organismo, desde quando recebemos, seja via oral, seja via intramuscular, intravenosa, subcutânea, otológica, tópica, mas ela vai ter que ser excretada dessa forma. Farmacologia, estudo dos medicamentos e suas reações. Farmacocinética, o estudo da droga no nosso organismo, certo? Agradeço pela aula de hoje. Espero vocês na nossa próxima aula para falarmos um pouco sobre a farmacodinâmica, certo?